Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação e uma honra estar aqui com todos vocês. Espero contribuir um pouco para o conhecimento de todos nas mudanças do Minha Casa Minha Vida, mas vai ser uma reunião bem rápida, certo? Porque as mudanças são pequenas, mas está gerando muita dúvida em todos. Então aqui eu vou botar aqui uma tela que a gente vai passando aqui, certo? E a gente vai falando um pouco e no final, se alguém tiver com alguma dúvida, eu estaria aqui à disposição. Também eu vou deixar no final um WhatsApp também. Se tiver com alguém no final que queira entrar no privado, queira tirar alguma dúvida, estarei à disposição de todos. Então, vou colocar aqui só uma telinha. E são basicamente as mudanças da caixa, certo? As mudanças que aconteceram agora. Então, vou botar aqui. A tela ficou legal. Ficou legal aí. Tá legal? Pronto. Pronto, vamos lá. Cadê? Pronto, Minha Casa Minha Vida, né? As mudanças que aconteceram agora, né? Agora a gente, em julho, teve as mudanças de Minha Casa Minha Vida, em julho de 2023. E aqui, o que é que mudou no Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida agora está abrangendo rendas de R$ 1.500 até R$ 8.000. Então, a gente, primeira mudança, certo? A renda agora passa a ser de R$ 1.500 até R$ 8.000. E a gente tem só os cortes de acordo com a renda que são, a gente chama de subfaixas, né? As subfaixas a gente vai dividir por faixa 1, faixa 2 e faixa 3. A faixa 1 aqui no Nordeste, ela vai de R$ 1.500 aqui. O teto aqui botou até 2.000. Até 2.000 você se enquadraria no faixa 1. Para quem tem o FGTS, então ficaria essa taxa de juros de 4% ao ano. Para quem não tem o FGTS, ficaria essa taxa de 4,5% ao ano. Tá? Então, essas são a primeira mudança foi a redução na taxa de juros para a faixa 1. Tá legal a tela, tá passando direitinho. Só para tirar, fica perfeito. Então, a primeira mudança foi essa, né? A faixa 1, rendas de 1.500, né? Até R$ 2.000, a gente conseguiu reduzir a taxa de juros, que antes era 4,25, né? Agora caiu para 4. Então, consequentemente, com a taxa de juros mais baixa, você consegue financiar mais, né? Para quem não tem o FGTS, ficaria a taxa de 4,5, tá? Aqui eu coloquei aqui só os cortes, né, para ficar mais fácil o entendimento de todos, o faixa 1, faixa 2 e o faixa 3. O faixa 1, pode ver aí, ó, a rendas de até R$ 2.000, né, até R$ 2.000 a taxa de juros de 4%, para quem tem FGTS. Para quem não tem FGTS, a taxa de juros de 4,5%. Agora, para quem ganha de R$ 2.000,01 até R$ 2.640, né, a taxa de juros aumentou para, quer dizer, vai ficar agora 4,25, que antes era 4,5. Para quem não tem o FGTS, vai para 4,75, que antes era 5%. Aí agora tem a questão da faixa 2. Faixa 2 é o quê? Quem ganha de R$ 2.640,01 a R$ 3.200, a taxa de juros é 4,75, para quem tem FGTS. Para quem não tem o FGTS, fica 5,25. Certo? Quem ganha de R$ 3.200,01 até R$ 3.000, até R$ 3.800, a taxa de juros passou para 5,5, tá? Antes era 6. Então, agora para quem não tem o FGTS, vai permanecer 6, que antes era 7. Na faixa 2, aí você vê, tá vendo os cortes de renda, né? De 3.801 até 4.400, que é o teto do faixa 2, a taxa de juros ficar 6,5 para quem não tem o FGTS e 7% para quem tem a FGTS, 6,5%, para quem não tem a FGTS vai para 7%.
Aí uma coisa importante dizer que uma dúvida que está gerando muita dúvida é essa questão do teto do Minha Casa Minha Vida. Ah, foi até 350 mil. Foi, mas entendo que o teto de 350 mil é para quem ganha essa faixa 3. Quem ganha de R$ 4.400,01 até 8 mil. Quem tem essa renda vai se enquadrar no faixa 3, que é o imóvel de 251 mil até 350 mil, em qualquer município do Brasil. Quem tiver essa renda no faixa 3 vai se enquadrar nesses imóveis de 251 mil até 350 mil. Quem tem a renda no faixa 1 e faixa 2, aí vai depender no município. Por exemplo, em João Pessoa, o teto do Minha Casa Minha Vida antes era 198, passou para 250 mil. Por exemplo, Conde, Bahia de Santa Rita, Cabedelo, era 191 mil. Com a mudança, permaneceu ainda os 191 mil, para quem ganha a faixa 1 e faixa 2. Então, é uma dúvida muito comum de todos os clientes aqui, todos os corretores. Faixa 1, faixa 2, lembrando, aqui em João Pessoa, o máximo é 250 mil o valor do imóvel. Faixa 3, de 4.401 até 8 mil, o máximo no Brasil é até 350 mil, certo? Aí aqui eu coloquei criação de subfaixa e tal. Aí aqui, eu botei aqui também, essa telinha aqui mostra em alguns estados. Aqui no João Pessoa, o teto é essa aqui, 250 mil. Outros estados chega até 264, certo? Vai ficar mais fácil aí. Aí aqui o teto, aqui, o valor possível financiar na faixa teto 1, de até 350 mil. Faixa 3, tá vendo? De 4.400 até 8 mil reais. Então essa faixa 3 é o que está gerando muita dúvida a todo mundo. Todo mundo pensa que faixa 1 e 2 consegue comprar imóvel de até 350 mil. Não compra, só compra faixa 3, que são imóveis de 250 mil e 1 centavos até 350 mil reais. Então essa é a grande mudança no Minha Casa Minha Vida que está acontecendo agora, né? Redução na taxa de juros, né? Principalmente na faixa 1, e o teto aumentou, né, aqui em João Pessoa, de até 250 mil reais, faixa 1 e 2, e na faixa 3, o teto no Brasil aumentou também, foi até 350 mil reais. Então, vai ter muitos clientes que antigamente não se enquadrariam nessas faixas, que vão agora se enquadrar nessa taxa de juros reduzida. Então, assim, para corretores aí se atentarem, o mercado nessa linha de crédito, faixa 1, 2 e 3, agora deu uma fermentada muito grande, porque tem redução de taxa de juros, certo? Lembrando que subsídios, uma dúvida muito comum, só vai ter direito de subsídio quem tem faixa 1 e faixa 2. Só vai ter direito de subsídio quem tem faixa 1 e faixa 2, certo? Quem tem a faixa 3 não tem direito a subsídio. Muita gente fala, o imóvel até 350 tem subsídio. Não, só vai ter subsídio na faixa 1 e faixa 2. Faixa 3, que é aquela renda de 4.401 até 8 mil, não tem direito a subsídio. Questão agora de subsídio. Teve sim aumento de subsídio, certo? Isso em todo o Brasil. Agora os subsídios chegam até 55 mil reais. Qual é a renda que eu vou pegar um subsídio de até 55 mil reais? Para quem ganha até 1.500 reais. Quem ganha até 1.500 reais ganha um subsídio de 55 mil reais. Outra dúvida muito comum: ah, mas eu não tenho filhos ou não sou casado. O subsídio vai caindo de acordo com a faixa de renda. Quanto maior a renda, menor o subsídio, certo? Agora, outra coisa, uma mudança muito boa para imóveis usados. Antes de imóveis usados, o subsídio máximo chegava até 6 mil reais. Agora, nos imóveis usados, para quem ganha até 1.500 reais, o subsídio chega até 43 mil reais. Então, o segmento também de Minha Casa Minha Vida usado deu uma alavancada muito boa agora com essas novas mudanças do Minha Casa Minha Vida, certo? Então, mudou, está uma procura muito grande para imóveis usados por causa do subsídio. Lembrando que esse subsídio máximo de 55 mil reais no novo e 43 mil reais no usado é para quem ganha até 1.500 reais e tenha filhos ou seja casado, certo? Não ter filhos, aí o subsídio vai diminuindo de acordo com as simulações. Vocês podem entrar lá no simulador da Caixa, que é um simulador que todo mundo tem acesso, aí você lá vai e faz as simulações de acordo com a renda do cliente, de acordo com se tem filhos ou se é casado,
data de nascimento, que você consegue ver o valor exatidão, certo? Porque cada caso é um caso, mas pelo menos aqui dá para vocês pelo menos ter uma base. Aqui, ó, valor máximo, limite de renda para contatos enquadrados na faixa urbana, certo? Então, basicamente aqui, são as mudanças que a Caixa informou. São do Minha Casa Minha Vida. São só essas mudanças simples, né, mas que está dando um aumento muito grande. Outra questão é que, antigamente, digo assim, pelo menos o último ano, tinha uma diferença gigantesca de imóveis, não sei se alguém aqui sabe ou não, mas eu vou explicar, aproveitar. Imóveis, a Caixa ela faz dois tipos de avaliação no Minha Casa Minha Vida. A gente chama avaliação individual, ou seja, a pessoa tem um prédio e vai um engenheiro lá da Caixa e faz a avaliação de um apartamento. Isso a gente chama avaliação individual. E também tem um tipo de avaliação que a gente chama alocação de recursos na Caixa. Nessa avaliação, vai um engenheiro só avaliar o prédio todo. Então, antes da avaliação com alocação de recursos, que é a avaliação do prédio todo, os subsídios na Caixa era quase o dobro. Ou seja, no passado chegava até 42, certo? E hoje chega até 55. Mas também os imóveis individuais, sem ser alocação de recursos, aquela avaliação única, também chega a 55. O que a trava antes era até 23 mil, avaliação individual. Então, muitas construtoras no passado estavam querendo fazer alocação de recursos, ou seja, fazer uma avaliação só do prédio todo. Agora não, agora o subsídio é o mesmo. Então, tanto faz o construtor fazer uma avaliação só daquele apartamento, ou a avaliação do prédio todo. O construtor que vai decidir, certo? Então, uma dúvida muito comum também, quem te vem escutando bastante de todos os corretores e clientes. Então, teve essas mudanças em relação a subsídio, em relação à avaliação, tanto faz agora ser individual ou alocação de recursos, e agora também a questão das faixas, né? Que antigamente era só faixa 1,5 e faixa 2. Agora a gente já tem três faixas, faixa 1, 2 e 3. Tá? Basicamente, todas as mudanças no Minha Casa Minha Vida são essas. Outra informação importante é que agora as avaliações da Caixa voltaram a ser cobradas antecipadamente. Então teve essa mudança agora, né? Agora em agosto. E antes, pelo menos nos 2 últimos anos da Caixa, a gente solicitava engenharia e o cliente, o comprador, só pagava essa engenharia no dia da assinatura do contrato da Caixa. Agora ela voltou a ser o que era antes, então ela voltou a cobrar antecipadamente todas as avaliações. Ou seja, não basta só aprovar carta de crédito, tem que aprovar carta de crédito e o comprador pagar a taxa de engenharia, que essa taxa de engenharia tem um custo único de R$ 750 para qualquer modalidade. Então, é uma informação que tem que ser passada agora para todos os clientes. Quando aprovou o crédito, solicitar a engenharia, vai ser paga essa taxa de engenharia de R$ 750 antecipadamente, certo? E no dia da assinatura do contrato da Caixa, você vai pagar o restante da taxa, né? Que hoje, Minha Casa Minha Vida, o cliente paga 1,5% do valor financiado. Por exemplo, se o cliente vai financiar 100 mil, 1,5 daria R$ 1.500. Então, ele já paga R$ 750 antecipado da engenharia. Então, no dia bate dos R$ 1.500, ele só pagaria a diferença de R$ 750 e mais o produto de reciprocidade, né? Que ele vai pagar no dia da assinatura do contrato da Caixa. Então, informar todos esses detalhes aos clientes, né? Que tem essas taxas e muitas vezes não são informadas e chega no dia, termina ocasionando vamos dizer, muito mal-estar, às vezes, do cliente. Às vezes o corretor que não sabia que tem essas taxas, mas é muito bom informar que tem essas taxas de engenharia antecipadamente e a taxa de elaboração do contrato que o cliente paga no dia da assinatura, certo? Então, basicamente, Minha Casa Minha Vida resume a isso, entendeu? Essas mudanças aí. Eu vou colocar aqui também um passo a passo aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. É só permitir. Deixa eu botar aqui. Cadê?
Pronto, isso aqui é basicamente um resumo aqui para vocês entenderem o que eu fiz aqui de Minha Casa Minha Vida. Imóvel novo usado com subsídio ou sem subsídio, né? Não pode ter imóvel no nome, uma coisa muito importante do Minha Casa Minha Vida, para você se enquadrar, você não pode ter nenhum imóvel no seu nome, ter a renda de até R$ 8.000. A taxa de juros de 4% ao ano, a partir até chegar a 8,16, né? Aquela renda de 4.401 até 8.000, a taxa de juros chega até 8,16%. Outra coisa muito importante, muita gente pergunta, eu comprei um imóvel como solteiro, me casei hoje com minha esposa e minha esposa quer comprar um imóvel, a gente pode comprar outro imóvel, Minha Casa Minha Vida? Não. Se forem casados hoje, o esposo ou a esposa fica impedido de comprar outro imóvel do Minha Casa Minha Vida, vai para a linha de crédito SBPE, tá? Uma dúvida muito comum. Outra dúvida muito comum, pode-se usar o FGTS no programa Minha Casa Minha Vida? Pode sim usar o seu FGTS. Quais são as regras do FGTS? Tem que ter trabalhado 36 meses de contribuição. Hoje eu não trabalho, mas no passado eu trabalhei. Hoje eu sou servidor público. Se teve 36 meses de contribuição, pode sim. Se tiver ainda o FGTS lá preso, você pode sim usar o FGTS. Portanto, que não tenha nenhum imóvel no seu nome. Não são as regras do FGTS. Outra pergunta muito importante. Eu já comprei imóvel, Minha Casa Minha Vida, tive subsídio, quero vender o imóvel. Eu tenho que devolver o subsídio ao governo? Tem sim, mas qual é a regra? Se você comprou um imóvel e vendeu esse imóvel com menos de 5 anos, você tem que devolver o subsídio proporcional ao governo, certo? Então, se você teve o direito a um subsídio de R$ 55.000, passou 2 anos, aí quer vender o imóvel, você tem que devolver ao governo um proporcional desse subsídio que você ganhou. Mas eu tenho que emitir um boleto, alguma coisa? Não. Quando você vai vender, o valor que você vai receber vai ser abatido desse valor, certo? Então, é uma dúvida muito comum também. Vou botar aqui as etapas de financiamento, vou deixar também isso aqui um processo como todo. Hoje, o primeiro passo, né, a gente vai aprovar o crédito. Primeiro que eu sempre recomendo, a gente primeiro, hoje o passo é primeiro a gente aprovar o crédito do cliente. Segundo passo, a gente faz a avaliação do imóvel. Avaliou o imóvel, deu tudo certinho, bateu. Terceiro passo, vai para a assinatura das fichas do contrato no correspondente. Assinou as fichas no contrato, envia para o processo que a gente chama conformidade, que é o jurídico da Caixa. Aí o jurídico dá ok e vai assinar o contrato na Caixa. Assinou o contrato na Caixa, em seguida vai para a prefeitura, pagar o ITBI. Depois do ITBI, você vai para o cartório, fazer o registro do imóvel. Saiu do cartório, devolveu o contrato registrado no correspondente ou na Caixa, o crédito entra na conta do vendedor em torno de 24 a 48 horas. Eu botei aqui um processo como um todo, dá de 20 a 30 dias. Agora sim, mas o processo, às vezes já assinou um contrato em 5 dias, eu já tive contrato que assinou em 3, entendeu? Já teve contrato que assinou em 3, mas são exceções, entendeu? Às vezes a avaliação do imóvel já está pronta, entendeu? A carta de crédito já está pronta, assim, está tudo redondo. Então, assim, às vezes consegue até diminuir esse prazo, mas o prazo como um todo, vai aprovar o crédito, vai solicitar a engenharia, vai assinar o contrato, eu diria um prazo sempre uma média desse aí de 20 a 30 dias, certo? Aí, outra coisa muito importante para todos os novos futuros corretores, né? Sempre quando quiser fazer uma simulação, vocês têm que fazer tipo uma entrevista com o cliente, entendeu? Porque muitas vezes chega para a gente, não, o cliente quer fazer uma simulação, manda só o CPF. Aí eu não tenho como adivinhar. Aí, então, assim, eu vou dar já essa dica aí para os futuros corretores. Toda vez que quiser fazer uma simulação, não só com Caixa, com qualquer outro banco, faça sempre essas perguntinhas ao cliente. E lembrando que hoje Minha Casa Minha Vida hoje só está operacionalizando só pela Caixa. No Banco Brasil eles não estão fazendo, certo? Então só quem trabalha hoje com Minha Casa Minha Vida hoje é só na Caixa. Então aqui, o que é que a gente sempre precisa saber? O valor do imóvel. É o fator primordial para a gente começar uma simulação, né? Qual a cidade do imóvel, seja uma pessoa, se é Cabedelo, se é Bahia e assim vai. A renda bruta de cada participante. Ele é casado, são 2 participantes. Verifica a renda bruta. Uma dúvida muito comum. O contra-cheque do meu cliente, a renda bruta é 1.800, a líquida é 1.500. Qual é o que eu uso? Sempre a renda bruta, certo? Minha Casa Minha Vida é obrigatório sempre informar a renda bruta, certo? Porque quanto maior a renda, menor o subsídio e interfere também em taxa de juros. A data de nascimento, eu sou casado com minha esposa.
sempre a data de nascimento do mais velho, sempre, 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 certo? Minha Casa Minha Vida. Saber se é servidor público. Lembrando que para quem é Minha Casa Minha Vida, se é servidor público, concursado, não vai interferir em nada a taxa de juros, vai ser a mesma. Muita gente pergunta, eu sou funcionário público, no Minha Casa Minha Vida eu vou ter algum benefício? Não, a taxa de juros para todos, sabe? Perguntar se tem 3 anos ou mais de contribuição do FGTS é muito importante para a redução da taxa de juros. Se tiver os 36 meses de contribuição, independente de estar trabalhando hoje ou não, mas teve mais de 36 meses de carteira assinada, ele tem direito a uma redução de 0,5% na taxa de juros, como mostrei na telinha inicial. Aí outra pergunta, tem imóvel quitado? Muitas vezes o cliente comprou imóvel à vista, certo? Mas quer se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Pode, não pode. Ele não pode ter nenhum imóvel em nenhum canto do Brasil. O Minha Casa Minha Vida proíbe a pessoa ter de imóvel no nome dele. Outra coisa que a gente sempre pergunta, tem financiamento ativo, imóvel na Caixa? Porque às vezes o cliente diz, não, não tenho financiamento não. Quando chega lá no final, o sistema acusa que tem um financiamento ativo. Então, lá na frente o sistema vai acusar. Então o cliente fala logo a verdade, porque se tiver algum financiamento ativo, mesmo que seja na esposa ou no esposo, chegar lá na frente o sistema vai fazer a sincronização e vai impedi-lo de se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Outro detalhe importante, né? Principalmente essas duas perguntas aqui são as mais principais. Tem 3 anos ou mais de contribuição da FGTS, isso aqui tem fator na taxa de juros. E aqui também, ó, casado ou tem filhos, é para saber questão de subsídio. Se o cliente for casado ou tiver filhos, ou de casado, certo? Ou tiver filhos, ou tiver união estável com qualquer pessoa, certo? Ou se quiser juntar renda também com qualquer pessoa, Guaraci é solteiro e tem um irmão de Guaraci que quer juntar a renda com ele. A gente entra em mais de um comprador, certo? Aí o subsídio dobra, tá? Aí tem filhos, lembrando que filhos até 18 anos é só certidão de nascimento. Filhos maior de 18 anos ou parentes, a gente chama de até terceiro grau, que é pai, mãe, irmão, sobrinho, eles entram como dependentes. Portanto, que eles não tenham renda e não recebam nenhum benefício do governo, tem um comprovante de endereço do mesmo canto que a pessoa mora. Um exemplo, Guaraci, hoje é solteiro e mora na rua João número 10. E ele tem um sobrinho que é maior de 18 anos, que também mora na rua João número 10, que tem um comprovante de endereço no nome do meu sobrinho, e não tenha nenhuma renda e não receba nenhum benefício do governo, nenhum auxílio. Você não pode receber nenhum benefício, Bolsa Família, nada, nada, nada. Nem se tiver com seguro-desemprego. Ou seja, o dependente ele tem que ser totalmente dependente seu, certo? E o CPF dos participantes, porque a gente já faz também já a consulta dos clientes, né? Para fazer a questão da simulação, quando for fazer a simulação da Caixa. Então, esses aqui são os mais importantes que eu aconselho todos. Depois eu posso mandar isso aqui para todos, para vocês já terem essa basinha de quando for atender um cliente e querer fazer uma simulação para ele, vocês pegarem essas informações aqui são as principais, tá? Para fazer uma simulação muito bem feita. Esse aqui embaixo eu vou botar um pouquinho da lista de documentos de financiamento, que é o que precisa para a gente poder tanto aprovar a carta de crédito, tanto solicitar engenharia, documentação do vendedor. Então, eu fiz aqui um resumozinho para todos entenderem que eu posso passar também isso aqui depois para vocês. Tá? Então, aqui, do comprador, basicamente o que é que precisa? Documentação bem básica, documento de identificação, documento de comprovante de estado civil. Estado civil é, se for solteiro, certidão de nascimento. Se for casado, certidão de casamento. Se for viúvo, certidão de casamento com certidão de óbito. Se for divorciado, certidão de casamento com averbação de divórcio, certo? Comprovante de residência. Lembrando que Minha Casa Minha Vida permite que o cliente tenha um comprovante de residência no nome dele, do pai ou da mãe. Comprovação de renda do Minha Casa Minha Vida. Pode ser a declaração de imposto de renda, pode, portanto que ela tenha declarado dentro do prazo e acima do teto do limite de isenção. Contra-cheque, pode ser. Lembrando que o contra-cheque só basta um mês de carteira assinada, 30 dias de carteira assinada e um contra-cheque. E renda informal, a Caixa aceita? Aceita sim. Aceita conta de água, de luz, telefone, internet, consórcio, tudo isso no nome do cliente. Lógico que a renda informal vai passar por toda a análise do sistema. Quem vai dar a resposta não sou eu, Guaraci, nem o gerente. Quem dá a resposta da aprovação do crédito sempre vai ser o sistema da Caixa. Então, sendo casado, mesmo documento do cônjuge, certo? Aí aqui, ó, vendedor, documentação, o que é que precisa do vendedor pessoa física, né?
Porque essa documentação que a gente precisa também para poder montar todo o processo. Comprovante de estado civil, se é solteiro, casado, comprovante de residência. Aí uma coisa muito importante, telefone e e-mail. O vendedor tem que informar, porque muita gente não quer passar essa informação, mas quando vai rodar o contrato da Caixa, se não tiver essa informação, ele não assina, ele não roda o contrato. Então, todos se atentar, tem que ter o telefone e e-mail do vendedor sempre, certo? E sendo casado, os mesmos documentos do esposo ou da esposa. Aí, imóvel novo, o que é que precisa para a gente poder solicitar? A engenharia, né? Certidão de IPTU, certidão de ônus, o alvará, o habits, as ARTs e RTs de projeto de execução. E lembrando que essa ciência memorial descritivo é só para casa. Eu vejo aí muito correspondente solicitando, precisa desse memorial descritivo para apartamento. Aí só precisa desse ciência memorial descritivo só para casa, certo? Aí imóvel usado. Imóvel usado só precisa da certidão de IPTU e ônus para poder solicitar engenharia. Somente, certo? Então eu vejo às vezes pessoas solicitando documentos a mais. Não, para imóvel usado só precisa da certidão de IPTU e ônus para a gente poder solicitar engenharia. Aí lembrando que o vendedor, pessoa jurídica, todo Minha Casa Minha Vida imóvel novo só pode vender hoje por pessoa jurídica, não pode vender por pessoa física não. Informação importante. Todo vendedor, pessoa jurídica, né, ele pode vender Minha Casa Minha Vida. E o que é que precisa da empresa? O contrato social e suas alterações, certidão simplificada atualizada, que é uma certidão da junta comercial. Essa certidão tem validade de 180 dias. E documento de identificação dos sócios. Basicamente, a gente precisa dessas informações dos vendedores, pessoas jurídicas, tá? Então, assim, aqui praticamente a gente termina assim, todo o resumão do Minha Casa Minha Vida. E eu gosto muito de botar essa frase aqui para todos os futuros corretores, certo? As oportunidades de negócio são como os ônibus, sempre há outro vindo. Então, às vezes a gente não agarra, mas outra agarra, certo? Esse aqui, meu telefone de contato. O outro em cima da minha sócia, certo? Esse aqui é meu telefone de contato, é o WhatsApp também. E todos que tiverem qualquer dúvida, estou aqui à disposição para quando precisarem. Meu correspondente fica aqui nos bancários, na rua lateral da Caixa. Eu sou correspondente há 13 anos, né? Fiz 13 anos agora em agosto, mas que eu trabalho na minha própria empresa já vai desde 2015, certo? Então aqui eu vou deixar aqui aberto para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida que queira perguntar, estarei à disposição. O Minha Casa Minha Vida é muita informação, são muitos detalhes, principalmente na questão das regras do FGTS. Mas se quiser marcar outra vez, outra reunião para eu poder falar só sobre FGTS, ou só sobre a linha de crédito Procotista, ou só sobre a linha de crédito SBPE, estarei sempre à disposição. Então, o que precisarem, pode contar comigo. Será que alguém tem alguma dúvida? Não sei se vão. Tem uma dúvida no grupo, apenas perguntando se o slide vai estar disponível. Pronto, eu posso passar assim para vocês sem problema nenhum. Eu te Pronto. passo e tu encaminha para o grupo lá, Eu encaminho, eu para o coloco grupo lá lá da no faculdade, da sistema. São Vicente. Aí Eu coloco você lá passa no para ele. portal do aluno deles. Deixa eu ver, tem algumas dúvidas aqui. Professor, para quem tem união estável, se for dependente da pessoa que vai comprar, Vamos lá. Quem tem união estável, se for dependente da pessoa que. Vamos lá. A união estável é uma coisa que gera muita dúvida de todos os clientes. Vamos lá. A união estável, na verdade, é um contrato no qual você diz que convive com tal pessoa. Certo? Então, um exemplo. Agora, ser solteiro e ele tem união estável com, sei lá, com qualquer pessoa. Certo? Ele tem união estável com qualquer pessoa. Guaraci, na verdade, continua como solteiro e aquela outra pessoa, ela pode ser casada com união estável comigo, pode ser casada, ela pode ser solteira, divorciada. É um contrato que a gente convive junto. Então, a Caixa aceita essa união estável, aceita sim. Aí, o que é que ela considera? Que a união estável ela é uma pessoa que convive com você. Aí ela pode ter ou renda ou não pode ter renda, certo? Mas com união estável, a gente consegue, a Caixa entende que é mais de um comprador, certo? Quando a gente coloca a união estável. Agora, lembrando que essa união estável, tem dois tipos de união estável que são feitas no cartório. Como se fosse
Assina, faz um documento e reconhece firma, certo? O jurídico a nível Brasil ele considera, mas a Caixa não. A Caixa só aceita a escritura de união estável. É como se fosse uma certidão de nascimento ou certidão de casamento, que vem o papel timbrado do cartório, certo? Então a Caixa só considera a união estável com essa escritura de união estável. E eu vou dar até uma dica para todos. A união estável hoje está quase o dobro da certidão de casamento. Está custando acho que 700 e poucos reais para você fazer uma união estável. E uma certidão de casamento vai custar, sei lá, 300, 400 reais. Tá? Então, quem tem união estável, sim, pode entrar como, não como dependente, a gente chama como co-obrigado. Tá? Ele entra como mais de um comprador. A mesma pessoa perguntou, eu não entendi muito bem a Vamos lá. pergunta, mas influencia no Influencia no ganho ganho do do Minha Casa Minha Vida? Eu acredito que ele O deva. subsídio aumenta? Vamos lá. Quanto menor a renda, maior o subsídio. A pergunta é o inverso. Quanto menor a renda, maior o subsídio. Então, para quem ganha até R$ 1.500, o subsídio é máximo, 55 mil. Aí um exemplo, a pessoa ganha 1.600. Vou dar um exemplo, mas é bom a gente sempre fazer pelo simulador. A pessoa ganha R$ 1.600, o subsídio cai para 54. 1.700, 53, 1.800, 52, até chegar a R$ 4.400. Quem ganha R$ 4.400, eu acho que o subsídio máximo é 6.000 e uns quebrados. Então, quanto mais ganha, menor o subsídio. Às vezes a pessoa é casada e, eu sou casado com minha esposa. Tem que juntar sempre a renda dos dois. Não posso, porque eu tenho minha renda, eu não quero botar a renda da minha esposa. O sistema vai cruzar essa informação. Não adianta, às vezes, eu omitir, porque às vezes o sistema cruza lá no final. E é pior, às vezes você avança tudo, quando chegar para rodar o contrato, ele cruza a informação, aí tem que refazer tudo de novo. Então, é bom já verificar já a renda. Agora, uma coisa importante é, por exemplo, para quem ganha, é vendedor, certo? Quem é vendedor e tem muitas comissões. Então, às vezes, o vendedor, no mês, bateu, sei lá, R$ 5.000 de comissão, mas o salário dele dá uma média de R$ 1.500, R$ 1.800. Aí me pergunta, e aí eu faço? Olha, esse mês não faça nada, não venda nada para você conseguir o subsídio máximo. É uma dúvida muito comum de muitos clientes. Então, lembrando, quanto maior a renda, menor o subsídio. E quanto maior a renda, também maior a taxa de juros, certo? Lógico que uma renda de R$ 1.500, você não consegue comprar um imóvel, um exemplo, de 350 mil. Uma renda de R$ 1.500, o ideal seria um imóvel de até R$ 130 mil. Aí ele poderia chegar até entrada zero, mas lembrando que ele tem que ter filhos, mais de 3 anos sob o regime da FGTS. Então ele consegue até entrada zero. Se você entrar lá no simulador, botar uma renda de R$ 1.500, uma pessoa que tenha menos do que 55 anos, perdão, menos de 45 anos, que o prazo máximo menos de 50 anos, você consegue, e tenha filhos e tenha um FGTS, você consegue comprar um imóvel 130 com entrada zero e 55 mil de subsídio. Então, é muito bom, 55 mil de subsídio. Então, assim, muita gente está aproveitando o subsídio, né, que com esse subsídio ajuda muitas vendas. Só que teve um aumento um pouco, assim, a gente vê hoje os valores de mercado, né, os valores de venda de imóveis, eles aumentaram bastante. Eu nem culpo tanto os construtores, porque a gente vê o aumento de custo, né, da mão de obra das construções. Então, assim, você às vezes consegue, sei lá, comprar hoje um imóvel de, a gente vê 130 é difícil, como eu disse, entrada zero. A gente encontrar um imóvel de 130 mil hoje, né, é muito difícil, mas pode encontrar, certo? Eu estou falando com a renda de 1.500. Então, às vezes, com a renda de 1.800, você consegue comprar um imóvel um pouco melhor, entendeu? Um pouco mais caro. Mas, geralmente, para quem ganha até 4.400, consegue comprar um imóvel de até R$ 250 mil, certo? Agora, quem ganha de 4.401 até 8.000, ele pode comprar até 350. Se ele quiser comprar um de 150, ele pode. Mas a questão é só que ele pode comprar, a renda dele comporta de até R$ 350 mil. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Uma dúvida. Tem mais uma. Vamos Você lá, consegue então, acompanhar o chat aí ou quer que eu... Consigo. Consegue? Eu olhei aqui. No caso, assim, deixa eu tentar explicar. Eu sou dependente do meu esposo. Perfeito. Eu não trabalho, apenas ele. Ajuda no aumento do auxílio nos dois, tendo a união estável? Sim. Você, na verdade, na Caixa, a gente chama você como co-obrigado. É como se fosse uma pessoa casada. É uma pessoa casada com outra, através de união estável ou não, que não tem renda. Então,
juntando os dois é mais de um comprador. Então, o subsídio a gente chama dobra, que pode chegar até 55 mil. Aí, por exemplo, uma pessoa que é casado e tem filhos também, o subsídio aumenta? Não. É só uma pessoa. Então, a pessoa tem 3, 4, 5 filhos, vamos dizer. Aumenta a quantidade de filhos? Não. No simulador é bem claro, é mais de um comprador ou dependente. Não é 1, 2, 3 dependentes, não. Tendo um filho, o subsídio dobra. Sendo casado, o subsídio dobra. Tendo união estável, o subsídio dobra, entendeu? É assim que é no simulador a pergunta lá. Porque diz lá assim, mais de um comprador. O que é mais de um comprador? O que é que a Caixa entende com mais de um comprador? Guaraci é solteiro, está juntando renda com Chico, mais de um comprador, certo? Guaraci é casado, mas só que minha esposa não tem renda, mais de um comprador. A gente chama, a minha esposa seria minha co-obrigada. Agora, quando o Guaraci é solteiro e tem um filho, é dependente, entendeu? Aí, como eu falei, o dependente pode ser parente de até terceiro grau, que não tenha renda, seja maior de 18 anos e tem um comprovante de endereço no mesmo canto que você. Essa é a regrinha dos dependentes. Então, se tiver mais dúvida, estou aqui, pessoal, aproveite. E também querendo na São Vicente aí, querendo também que eu vá um dia, eu também estaria à disposição para fazer uma aula ao vivo. Eu gosto mesmo de aula ao vivo, tirando dúvida, olhando na cara das pessoas. Assim, ó, eu não estou Não, acostumado vai ter ainda não. oportunidade. Vai ter Eu não oportunidade estou sim, porque a acostumado gente tem não. um curso 100% presencial. Perfeito, perfeito. Se alguém tiver dúvida, como eu falei, meu telefone está lá, é 8829 8828 3021. É o WhatsApp também, vai gerar muitas dúvidas, mas entendo que, eu entendo isso aqui é uma parceria, viu, futuros corretores? Vocês aprendendo é melhor para vocês fazerem negócio, consequentemente, eu ganho também, todo mundo ganha. Quanto mais Isso. negócio para todos, melhor para mim também. Então, quanto mais dúvidas tiverem, eu estou aqui para sanar todas. É uma aula rápida, porque o assunto aqui foi só Minha Casa Minha Vida, mas se tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente fale outro dia sobre a linha de crédito procotista. A linha de crédito procotista é, por exemplo, para quem ganha acima de 8 mil, quem ganha 8.100 até o infinito, e o imóvel a partir de 50 mil, perdão, a partir de 70 mil até 1,5 milhão se enquadraria no procotista, sem problema nenhum. O procotista, são as regras do procotista que eu posso marcar também, e também tem a lei de crédito SBPE. E lembrando que a Caixa também trabalha com imóveis adjudicados, que são imóveis tomados. A Caixa também financia terreno, também financia aquisição de terreno mais construção, também financia reforma, também financia ampliação, também financia só a construção para quem já tem um terreno, sabe? E financia imóveis adjudicados, ela consegue financiar até 90% para imóveis adjudicados, para quem não sabe, os imóveis que a Caixa tomou das pessoas que não pagavam. Então ela consegue financiar até 90% na tabela SAC, tá? Então, estou aqui à disposição. Pronto. Então, qualquer dúvida, eles já sabem, né, que podem entrar em contato, né? E também a gente vai deixar essa aula lá nas transmissões ao vivo, né, dentro do portal do aluno. Caso vocês queiram assistir novamente, vocês podem assistir. E se tiver alguma dúvida a mais, pode entrar em contato, né, Pode com o contar. Araci. Ele deixou o Estou à contato disposição dele. sempre. Pronto, deixa eu ver aqui algumas pessoas falando. Vamos ver Já se tem quero mais saber alguma. tudo disso, principalmente dos Se eu tiver um leilões da financiamento de Caixa. moto no meu nome, boa pergunta aqui, eu acho que é Nau Felipe, né? A Caixa, ela, por exemplo, vamos na linha de raciocínio, uma renda de um cliente seja R$ 2.000. A Caixa, ela entende que essa renda dele pode estar, de financiamento, pode liberar até 30%, ou seja, liberaria R$ 600, certo? Para ele de financiamento, para quem ganha R$ 2.000. Só que, se a pessoa tiver endividamentos, certo? Endividamentos, o sistema vai diminuir a capacidade de financiamento dele. Quais são esses endividamentos? Fiéis, quando você já se forma, mas não estou dizendo não na fase de curso, mas quando você se forma. Então, fiéis é fator de endividamento da renda do cliente. Financiamento de carro, moto, empréstimos, certo? CDC, consignado, esse é fator de endividamento do cliente. E, por incrível que pareça, cartões de crédito. Então, às vezes, você ganha R$ 2.000 e usa 2.000 de cartão. A probabilidade do sistema pegar e entender que sua renda está 100% comprometida é muito grande.
Vai acontecer? Nem sempre. Estou dizendo a probabilidade, porque é sistemas e tal. E entendo que clientes que fazem compra sempre à vista, sempre por vencimento, quase o sistema não pega. O sistema pega mais o comprometimento dele quando ele divide por mais de 2 parcelas, ou seja, quem divide mais de 3 parcelas. Quem divide tudo em 3, 4, 5 vezes, provavelmente o sistema vai interpretar, ele busca essa informação do Banco Central, que essa renda dele está comprometida e talvez não libere o financiamento. Mas calma, se isso acontecer, não é o fim do mundo. A gente tem vários clientes que acontece isso, e o que é que faz? Pega, passa um tempo sem comprar nada, tal, reduz as despesas todinhas, zerou tudo. Quando zerar tudo, tenta aprovar de novo, que provavelmente o crédito vai ser aprovado. Tá? Então a dúvida é muito comum e é uma boa pergunta, viu, Felipe? Pronto, e em relação, acho que a última pergunta, quero saber tudo sobre leilões da Caixa. Vou dar uma dica. No site da Caixa, caixa.gov.br, lá tem habitação, você vai entrar lá em habitação e, e tem lá imóveis Caixa. Aí lá você entra lá, os imóveis, aí você vê a lista de cidades, por exemplo, você bota lá João Pessoa. Aí quando você entra lá, você verifica vários imóveis que tem João Pessoa, só que ele vai filtrando por bairros. Aí você seleciona tal bairro, aí você vê os imóveis de leilão. Vocês vão ver com um exemplo, um imóvel de 150 mil está vendendo lá por 80, 90 mil, por 60 mil, por 70 mil. A Caixa está vendendo imóvel muito barato. Lógico que você vai comprar o imóvel, vai financiar, mas o custo de um exemplo de fazer com que às vezes as pessoas estão morando lá é seu. Mas vale muito a pena porque a Caixa está praticamente dando 50% de desconto no imóvel, entendeu? Então, esses imóveis de leilões é muito bom e tem muita gente que compra e vive disso, viu? Tem muita gente que vive disso. Compra imóvel de leilão, pega, reforma, depois bota para vender, ganha dinheiro e assim vai. E você, bom que você pode comprar esse imóvel com até 90% de financiamento, só dá 10% de entrada. Se tiver mais alguma dúvida, eu acho que aqui pro meu aqui acho que finalizou. Não sei. Isso. Pronto, eu acho que aqui Eu acho que pelo menos já aqui no finalizou, meu né? não atualizou. Eu acho que o meu aqui não atualizou. Eu acho que a última foi essa, a última pergunta. Isso. No grupo ainda não chegou pergunta, mas aí eu acredito que eles vão esperar para assistir depois. Perfeito. Se tiver Pronto, dúvida, a mas gente é faz isso outra aula mesmo. também só para tirar dúvidas, se for o caso. Estou aqui para Pronto. isso. Ótimo. Pronto, sentindo a Se quiser, necessidade, João. aí eu já falo com o seu Perfeito. Tiago, aí ele entra em contato com você, tá Tranquilo. bom? Ok. Tchau a todos. Prontinho. Obrigado aí pela Tchau, tchau. Muito oportunidade de obrigada, viu, esclarecer um Guaraci? pouquinho. Um abraço. Um abraço. Até Tchau, tchau. logo. Tchau. Tchau, tchau.